Deus, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor com 409. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor terei. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar
fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Grupo de louvor. Meus irmãos, para ganharmos tempo, nós convidar a todos a se colocar de pé. E evangelista irmão Tom, que vai estar falando a primeira hora da nossa reunião geral de obreiros. Estejam apercebidos para compreender tudo quanto Deus tem para nós na noite desse dia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo a tua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Não é fácil subir neste altar, não me faltou ideias para fugir da responsabilidade. A garganta também não ajudou muito. Eu falei, eu vou ter a válvula de escape. Mas aí eu entendi que enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou adorar ao Senhor. Então quero louvar a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor, a nossa pastora. Louvar a Deus pela minha família e a todos os irmãos que aqui estão. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Diz assim o texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, Pai querido, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, que o Senhor possa nessa noite, pela Tua infinita bondade e misericórdia, transmitir, Senhor, a mim todas as palavras que o Senhor deseja revelar ao Teu povo. Que todas as palavras que saírem dos meus lábios venham ser palavras diretas do trono da graça, para que possamos sairmos daqui diferente do modo a qual adentramos. Deus, que o Senhor possa preparar os nossos corações. E fala, Senhor, porque precisamos lhe ouvir. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente adorando ao Senhor. Quando olhamos para o texto do livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, pode deixar na projeção que vamos passo a passo. Quando olhamos para este versículo de número 7, se lermos de uma forma corrida, não entendemos o seu significado. Mas os irmãos me conhecem e sabem que eu gosto de detalhes. E quando eu olho para o texto sagrado, a primeira coisa que eu peço ao doce Espírito Santo, revela a mim a Tua palavra, para que eu possa entender, para que eu possa aprender. Por quê? Porque se eu entender e eu aprender, eu não volto a cometer os mesmos erros. Então, olhando para o texto de uma forma bem pausada, eu quero te chamar a atenção a alguns detalhes. Quando Paulo vai escrever essa carta aos Coríntios, para entendermos de uma forma introdutória, ele está dizendo que ele está fazendo tudo aquilo que ele pode fazer. Quando eu olho para o texto, versículo de número 7, eu consigo entender o apóstolo Paulo dizendo: não estamos falando de nós mesmos, não estamos pregando o meu nome, não estamos pregando o meu jeito, nós estamos pregando a palavra do Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo vai narrar essa história,
A nação aqui, ela está corrompida. Muitos aqui estão voltados à idolatria. Muitos aqui estão voltados ao mundo carnal. Mas quando eu olho para este versículo, eu consigo entender alguns detalhes. Quando o texto começa a dizer, tem uma vírgula. Esse temos aqui é uma convicção. Este temos aqui é uma afirmação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, categoricamente, ele está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o evangelho que eu tenho pregado. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei para que eu fui chamado. O apóstolo Paulo, ele está convicto dessa afirmação. E quando eu continuo a olhar para o texto, diz assim, porém, em este tesouro, em vasos de barro. E aqui eu te confesso que é essa parte que me chamou muito a atenção. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E quando o apóstolo Paulo, ele está dizendo sobre este tesouro, automaticamente eu consigo entender. Abra para mim Mateus capítulo 13, versículo 44. Você vai entender que quando se trata de tesouro, está dizendo, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro. E aqui eu consigo entender, voltando no versículo 7, que este tesouro, a qual o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos um tesouro dentro de vasos de barro. Volta para mim lá no versículo 7, para que nós possamos entender. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E quando eu olho para este texto e consigo entender, tesouro em vasos de barro. Vasos de barro, aqui a Bíblia é clara e nos traz a revelação. Os irmãos mais experientes do que eu sabem disso. Um vaso de barro, ele é sensível. Um vaso de barro, ele é frágil. Um vaso de barro, ele precisa de uma atenção muito além do normal. Por quê? Porque qualquer coisa ele quebra. Qualquer coisa ele trinca. Qualquer coisa arranca pedaço. E quando eu olho para o texto e a Bíblia é clara e me diz que temos este tesouro em vasos de barro. Quando eu olho para este texto, eu consigo começar a entender Deus dizendo, você é pequeno, você é frágil, você é limitado, mas o que você tem dentro de ti é maior do que você possa imaginar. Irmão Tom, como assim? Eu não entendi. Eu te falei que nós vamos passo a passo. Abra para mim Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Quando eu olho para o texto da criação, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Para aí nessa vírgula. E formou o Senhor Deus o homem do pó? Do pó? Então Deus formou aqui o primeiro vaso. Por quê? Porque ele começa a pegar, Pastor John, o pó da terra, e ele começa a moldar, Letícia, o homem. Ele começa a moldar, irmãos, um boneco de barro. Ele começa a moldar um recipiente. Para quê? Para que logo depois de uma vírgula, diz assim, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então Deus, ele junta a terra, ele forma o barro, junta aquele barro e faz agora um vaso. E agora o vaso, ele sopra nas narinas o fôlego de vida
ponto e vírgula, e o homem foi feito alma vivente. O primeiro vaso foi feito pelas mãos de Deus, juntou o pó da terra, fez o molde, fez o vaso, mas não estava bom. Por quê? Porque temos tesouros guardados dentro de vasos de barro, e o Deus do céu sopra na narina do homem, e agora é feito alma vivente. Comece a entender junto comigo que você tem um valor acima do que você possa imaginar. Comece a entender comigo que o que você carrega dentro de você tem um valor imenso. E agora freia comigo. E é por isso que Satanás não perde uma oportunidade para tentar tragar a tua vida. Sabe por quê? Porque você tem algo que ele não tem. E a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Sabe o que ele quer matar? É a tua alma, para você não herdar o reino dos céus. Sabe o que ele quer roubar? Ele quer roubar a essência, o espírito que você carrega. E ele quer tentar te destruir. Sabe por quê? Para que você não propague o evangelho e o nome do Senhor possa ser glorificado através da tua vida. Quando eu olho para o texto, quando eu vejo narrando que nós temos tesouros em vaso de barro, aí eu olho para Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu vejo que agora está faltando algo, irmã Terezinha. E a obra de Deus, ela tem que ser completa. Porque Deus, ele nunca começa nada e deixa pelas metades. O homem deixa, mas Deus não deixa. E sabe por que, pastor Lucas, ele sopra o fôlego de vida? Porque vaso vazio não tem utilidade. Vaso vazio não tem propósito. E aqui o propósito de Deus era lindo, maravilhoso. E ele sopra o fôlego de vida, enche aquele vaso, e agora começa o projeto de Deus na face da terra. Irmão Tom, mas o homem, ele pecou, o homem decepcionou Deus. Tudo isso já Deus sabia, e nada pega ele de surpresa. Eu preciso ser fiel a Deus e te entregar tudo aquilo que Ele confiou a mim. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e começo a olhar essas observações, isso aqui eu consigo entender, que desde a criação, Deus, sabendo que ia formar o homem do pó da terra, o homem iria vacilar e iria decepcionar os céus. E eu e você não somos diferentes. Eu falo para obreiros, líderes, somos vasos escolhidos pelo Senhor, vasos separados para o ministério, mas isso não nos isenta de decepcionar os céus e decepcionar o Senhor. Irmão Tom está fazendo apologia ao erro, ao pecado. Não, quem sou eu para falar isso? Mas o que eu estou te dizendo é que o vaso, quando ele é escolhido pelo Senhor, ele tem um processo. E nem todos querem o processo. Nem todos querem passar pela situação do processo. Nem todos querem viver o processo. Sabe por quê? Porque o processo dói. O processo requer renúncias. O processo requer percas. O processo requer situações que você não quer passar, mas é necessário para que você e eu possamos viver o propósito de Deus. Ninguém está isento de passar pelo processo do Senhor. Mas o que me alegra o coração é saber que mesmo não merecendo, Deus confiou em mim e me deixou guardar um pedacinho dos céus. O que me conforta é saber que a minha vinda a esta terra não é em vão, não é por acaso.
todos nós temos um fundamento, um propósito, para que possamos viver o projeto de Deus. E quando eu olho para o texto, eu preciso te apresentar algumas situações. Automaticamente, quando falamos de vaso, já lembramos de Jeremias. Então eu quero começar com Jeremias, a minha primeira aplicação. Jeremias capítulo 18, a Bíblia é clara e é muito linda, eu amo este texto. Mas como eu te disse no início da mensagem, e eu preciso correr, eu preciso te revelar alguns detalhes que Deus colocou no meu coração. Jeremias capítulo 18, projeta aí por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quem nunca ouviu este versículo, volta lá no 2. Mas eu vou te apresentar alguns detalhes. Levanta-te, mudança de atitude, mudança de situação, mudança de comportamento, empreender forças mesmo quando não temos mais força. Levanta-te é ouvir, obedecer quando não queremos mais obedecer. Levanta-te é aquele momento quando você olha para você mesmo e diz, acabou, para mim chega. Mas aí Deus, Ele ainda vem com a tua palavra e diz, levanta-te. Sabe por quê? Porque o teu local não é aí, você não vai morrer aí. O que eu tenho para você vai além do que você imagina, do que você já pensou. Sabe por quê? Porque o Senhor contempla o amanhã. O amanhã é algo que eu e você não conhece, mas já está escrito na palma de suas mãos. A Bíblia é clara e diz, levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias agora ele ouve as palavras do Senhor e obedece. Ele levanta, agora ele desce. Entenda comigo que levanta, ele estava ou prostrado, deitado, não temos como afirmar. Mas quando a Bíblia desce à casa do oleiro, vai com cuidado, vai observando o caminho. Por quê? Porque quando eu começo a descer, agora eu preciso empreender uma força maior. Para quê? Para que eu possa chegar à casa do oleiro. E a cereja do bolo do versículo 2 está aqui. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Obreiros e obreiras da casa do Senhor. Sabe aquele momento de angústia e aflição que nós não queremos mais vir à igreja? Sabe aquele momento que você fala assim, eu não vou faltar hoje não, ninguém vai perceber? Sabe aquele momento que você fala assim, é só mais hoje? Eu não vou hoje não, amanhã também eu não vou, o pastor não está me vendo. Ei, o pastor não te vê, mas tem um que não te perde de vista. O pastor não te enxerga, mas aquele um dos céus, o Deus de Israel, Ele te observa e não tem local nenhum que você possa esconder da visão do Senhor. Levanta quando você não quer, desce, empreende força, cuidado. Precisamos estar na casa do Senhor. E aí chegamos na casa do oleiro. E sabe o que é bonito? O bonito é chegar na casa do oleiro e ter que ouvir a palavra e não falar. Porque quando o texto diz, lá eu te farei ouvir as minhas palavras, ou seja, quem fala na minha casa sou eu. Esse negócio de obreiro, de obreira, bater no peito e dizer, se não for eu nada acontece, se não for do meu jeito nada acontece. Ei, para com esse negócio. Sabe por quê? Porque Ele é grande, nós somos pequenos, a casa é dele, nós somos apenas servos, mordomos, para que possamos levar a tua palavra. Estamos vivendo uma geração de obreiros, estamos falando para obreiros e líderes. Se não for do meu jeito nada acontece, não flui. Ei, quem te chamou foi Ele. Quem te capacita é Ele. E se fosse para fazer do teu jeito, escuta o conselho que eu vou te dar. Minha Bíblia diz que Ele levanta os humilhados,
os cansados. Mas a minha Bíblia diz que a palma do Senhor Ele rejeita, Ele freia o soberbo. Então para com esse negócio, eu vou fazer do meu jeito. Não faz do seu jeito que você vai se dar mal. Sabe um jeito, eu vou te dar um conselho, porque é reunião de obreiro. Quer fazer do seu jeito? Primeiro, apresenta não é ao pastor. Apresenta nos pés da cruz e diz: Senhor, aprova-se se o Senhor tiver conforme esta vontade. Sabe por quê? Porque Deus Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus Ele não divide a sua glória com ninguém. E quando eu olho para o texto, eu preciso correr. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Muda. E desci à casa do oleiro, obreiro obediente, obreiro que ainda dá voz ao Espírito. E eis que ele estava fazendo a sua... Vamos lá, irmão, está comigo. E eis que ele estava fazendo a sua... Mas, irmão Tom, você está falando de vaso. Pega esse negócio que eu preciso que você entenda comigo. Não é só eu que sou maluco, não é possível. Eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra. Sabe o que é isso? Você lembra que eu te falei do processo? Você lembra? Então, meu irmão, se você quiser reclamar, você vai reclamar com Deus. Eu vou falar tudo que Deus colocou no meu coração. Então para com esse negócio de ser obreiro ciumento. Você tem 10 anos de crente, aí chega um abençoado que Deus dos céus resgatou ele lá do lamaçal do pecado. Ele chega na casa do Senhor cheio de fome, cheio de vontade de produzir. Deus dá graça, começa a usar o abençoado. E aí você vai olhar para ele e fala assim: nossa, eu estou aqui há quanto tempo e ele está sendo usado. Ele vai ser usado, sabe por quê? Porque ele está disponível para o reino. Deus, ele não precisa de enfeite de púlpito. Deus, ele não precisa de crente em prego de banco. Sabe o que ele precisa? Ele precisa de homens, mulheres convictos e diz: Senhor, eu não mereço, mas se o Senhor quiser me usar, eu estou pronto. Eu não mereço, mas se o Senhor quiser, Senhor, me usa, ó Pai, me usa conforme a tua vontade. E desci à casa do oleiro e ele estava fazendo a sua obra. Então antes de alguém ser vaso, ele tem que ser amassado, ele tem que ser trabalhado. Antes da pessoa ser vaso, ele tem que passar pelas mãos do oleiro. E é o propósito que ninguém quer passar. Muitos estão querendo apenas ir para a vitrine, ficar na exposição dizendo: eu sou um vaso. Ei, antes de você ser um vaso, antes de eu ser um vaso, eu tenho que passar pelas mãos do oleiro. E as mãos do oleiro, irmão, não é nada fácil. Sabe por quê? Porque não predomina a tua vontade, a vontade dele. Não predomina as suas escolhas, a escolha dele. Não predomina o teu desejo, o desejo dele. E diz assim: estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o horário vai embora, muda. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui, o pastor é prova. Alguns dos obreiros me cumprimentou ontem aqui, viu que eu não estava nem conversando. Eu levantei hoje, minha garganta estava fechada, eu não estava nem falando direito. Enquanto os hinos da harpa estavam cantando aqui, eu falei para minha esposa, eu cantando a Deus e adorando, eu senti que a minha voz limpou, e eu comecei a adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Se você acredita, eu não sei, mas quem falou comigo ontem, viu, e a minha esposa é testemunha. Então eu preciso te entregar tudo aquilo que Deus confiou em meu coração. Como o vaso que ele fazia, de barro. Versículo de número 3, agora ele está com a obra nas suas mãos. Versículo de número 4, agora ele já está com o vaso. Você percebeu que antes de formar o vaso, ele passou pela mão, pegou a argila, trabalhou, e agora ele já tem forma. Agora, o texto é claro e me diz que agora ele já tem um formato. E agora eu consigo olhar para o texto e começo a entender e visualizar o oleiro com a massa na mão, trabalhando, e agora ele já tem um formato de barro, um vaso de barro. Aí tem uma vírgula. E o que a vírgula vai dizer depois? Quebrou-se na mão do oleiro. É reunião de obreiro, irmão. É reunião de líderes.
Então escuta esse negócio, que é um conselho da parte do Senhor. Não se acha melhor do que ninguém, não. Não se acha melhor do que o seu companheiro, não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele me fez de um jeito. A minha forma Ele fez só eu e quebrou. A sua Ele só fez você e quebrou. Então eu não posso olhar para o Marcos Leite e falar, mas se fosse eu fazia diferente. Se fosse para mim fazer, Deus tinha chamado, era eu para estar fazendo. Deus, Ele te moldou, Ele te lapidou. E hoje, se você está trabalhando como um vaso na obra do Senhor, é porque você já está apto. Sabe por quê? Porque o texto diz que na mão do oleiro o vaso trincou, e ele não aprovou o vaso trincado. Se o dono da obra, se o oleiro aprovou os meus companheiros, quem sou eu para achar um trinco e um defeito? Se está aprovado o ministério, quem sou eu na fila do pão para dizer, não concordo com ele lá? Sabe por quê? Porque se foi aprovado, passou todo o processo nas mãos do oleiro. Trincou, quebrou, fez de novo. Trincou, quebrou, fez de novo. Só sai da mão do oleiro a hora que estiver apto para trabalhar para o reino dos céus. Ninguém sai da mão do oleiro faltando pedaço. Ninguém sai da mão do oleiro sobrando alguma coisa. Vai sair da forma justa. Ninguém sai antes do tempo. É que eu não tenho tempo para te falar tudo que eu estou marquinando aqui. Mas o processo do vaso não é acabando, o vaso está pronto. O processo do vaso é moldar e quebrar quantas vezes necessário, até não ter mais nenhuma trinca. Agora ficou bonito, não tem trinca, está aprovado. Engana-se os senhores e as senhoras. Começa só o processo. Sai da mão do oleiro sem trinca, mas tem todo um processo. Processo do tempo, processo da espera. Pega-se o vaso sem trinca e coloca ele para secar. Eu vou falar tudo que Deus colocou no meu coração, e essa veio quentinha do céu. Sabe aquele crente, aquele obreiro? E eu tinha uns outros negócios aqui, mas Deus me parou aqui, eu vou falar só isso aqui. Sabe aquele obreiro que fala assim, não vejo a hora, porque a hora que me separar para presbítero, nossa, vou pregar. Vai nada. Você sabe quando você vai ser separado? Nunca. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia me diz, ela me fala, ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. Enquanto você não mudar essa visão e entender que você já foi moldado, você aceitou a Cristo, Deus olhou para você e diz, top, vamos começar uma caminhada. Agora você não tem mais trinca. O que é a trinca, irmão Tom? É aquele pecadinho oculto, é aquele bichinho de estimação que eu não largo, mas a hora que Deus te pegar, trabalhar e não tiver trinca nenhuma, aí Ele vai dizer, está top, vamos começar a caminhada. Mas para começar a caminhada tem o período de tempo. A secagem é a qual, sabe qual? Aquela que está lá no canto, dentro de um quartinho escuro, ninguém enxerga, ninguém observa. Obreiro que é obreiro da casa do Senhor não precisa de aplauso, não precisa de elogio, não precisa de tapa nas costas. Ah, irmão Tom, você fala porque você tem isso. Ei, se eu tenho isso no ministério, aplauso, abraço, é porque Deus, Ele com a sua infinita misericórdia, colocou pessoas sensíveis ao meu lado, para entender que eu não mereço, mas a honra é para Ele, a glória é para Ele, e eu fico somente com alegria. Você sabe qual que é a minha oração todos os dias? A minha oração é uma só: Deus, eu não mereço. Não mereço tudo que o Senhor tem feito por mim, mas eu te agradeço, Senhor, e eu serei eternamente grato. Sabe por quê? Porque a pior luta que você pode travar é contra você mesmo.
A pior guerra que você pode travar é contra você mesmo. E tem pessoas que estão deixando de vigiar contra você mesmo, que estão cuidando da vida dos outros. Enquanto você não entender que a pior guerra que você possa travar é contra você, você vai patinar como um carro na toleira e não vai sair do lugar. Por quê? Porque eu costumo dizer isso. Hoje me aconteceu algo na oficina e eu não pude desperdiçar a oportunidade de falar para aqueles que estavam ali comigo. Chegou um outro rapaz, também mecânico. Me empresta a ferramenta? Eu falei, empresta, irmão, está aqui. Ele foi, voltou, falou, rapaz, não deu certo. Eu falei, não é por isso, catei mais 3, leva lá, tenta desmontar. E ele voltou, encontrei ele no meio da rua, na esquina do Ipiranga. Eu falei, e aí, parei a moto, conseguiu desmontar lá? Ele falou, rapaz, não consegui não, a ferramenta não dá certo. Eu falei para ele desse jeito assim, então você vai fazer desse jeito, pega, faz assim, 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 vai dar certo. E fui embora. Passou um pouco, tá minha esposa de prova. Ele me manda um áudio dizendo, Tom, você é o cara, velho. Não sou. Mas ele falou assim, você é o cara. Do jeitinho que você falou, eu fiz e deu certo. Obrigado pela ajuda, cara. É um concorrente meu de profissão. Não é um concorrente meu no dia a dia. Eu não sou adversário de ninguém. Sabe por que eu aproveitei a oportunidade disso? Falei para os que estavam comigo lá. Falei, eu tenho que fazer para ele o que eu queria que fizesse por mim. Por quê? Porque se fosse eu na aflição dele, precisando desmontar alguma coisa, eu precisava de alguém me dar uma reflexão e uma luz. E ali, meu irmão, eu falei, faz assim, ele fez. E ele falou, cara, você, obrigado por tudo. Eu falei, imagina, o dia que você precisar de mim, eu estou aqui no mesmo lugar. Sabe o que é isso? Se coloca no lugar do próximo, para depois você querer enxergar o defeito e o erro dele. Sabe por quê? Porque tem um que observa, zela pela tua palavra. Irmão Tom, o que é isso? Está fazendo uma apologia ao pecado, ao erro? O que é isso, irmão? Não é nada disso, eu estou te convidando a entender a palavra do Senhor. Enquanto tiver um trinco, Ele não aprova. Enquanto tiver uma rachadura, Ele não aprova. Mas agora sai da mão do Senhor, vai para o quartinho escuro, a qual ninguém vai te observar. Mas ninguém me vê, mas tem um que vê. Então continua fazendo a tua palavra. Mas para limpar o chão, lavar o banheiro, faça com alegria, porque na hora certa quem vai te honrar é o Senhor. Deus conhece meu coração, e eu vou falar porque hoje temos aqui as congregações. 10 minutos, 10 minutos, eu vou encerrar. Eu me lembro, eu falei isso esses dias para minha esposa, o senhor vai lembrar disso. Eu me lembro quando eu cheguei no Belém, arrebentado, eu não estava nem trincado, eu estava juntado os cacos já. Deus colocou o Senhor na minha vida, e eu não fui com a cara do Senhor, o Senhor sabe disso. Hoje eu aprendi a amar o Senhor, é diferente. E aí, eu me lembro da nossa primeira conversa, no tete a tete. Eu falei para o Senhor assim, eu não sei se o Senhor vai lembrar. Eu falei assim, o que o Senhor precisar de mim, conta comigo, não me deixa sozinho. Eu preciso estar envolvido, o senhor lembra disso? Agora eu vou pegar essa fala para você entender. Quando eu cheguei no Belém, alguns anos atrás, eu olhei para o pastor e disse assim, pastor, não me deixa sozinho, eu preciso estar envolvido. Você quer saber o porquê? Eu vou te falar, porque é reunião de obreiro e líder. Você lembra que eu acabei de te falar que a pior guerra que você pode travar é contra você mesmo? Eu não queria ser vencido por mim mesmo. Eu não queria ser vencido pelos meus desejos, pelas minhas vontades. E eu sabia que sozinho eu não ia conseguir, sabe por quê? Porque eu estava fraco espiritualmente. E aí, irmão, ninguém dorme preto e amanhece branco. Ninguém vem para a igreja, aceita Jesus e no outro dia é o Superman da casa do Senhor. Não, não, não. Sabe o que eu fiz? Eu voltei para os caminhos do Senhor. E a minha oração era uma só: Deus, me ajuda. Mas você acha que eu ia conseguir sozinho? Não. Eu colei em alguém que poderia me ajudar e me estendeu a mão amiga.
e eu disse: pastor, não deixa eu sozinho, eu preciso estar envolvido. Por quê? Porque eu não quero voltar da onde eu vim, aquele lugar não é para mim, eu não quero ir para lá, eu quero morar no céu, eu não quero ir para o inferno, então me ajuda. E aí muitos não entendem o porquê que eu tenho essa afinidade com Ele. Sabe por quê? Porque é gratidão, porque quando eu mais precisei, Ele me estendeu a mão, e aí eu me lembro, e vamos para o assentamento, mas a construção, nós vamos começar a fazer a igreja. Eu falei para mim mesmo: eu não sou pedreiro, mas eu estou alistado no exército do Senhor. Eu não sei fazer nada ali como pedreiro, mas eu sei carregar massa, carregar tijolo. E sabe o que é mais interessante? Eu vou falar porque os irmãos estão aqui, que quando nós chegávamos ali para trabalhar, Deus dava uma graça tão linda, que nós não queríamos nem voltar embora. Quantas vezes nós íamos no sábado, voltar no domingo, cheio a caminhonete, a Ranger abençoada da obra do Senhor, ela ia desse jeito assim, ó. E nós chegávamos lá, trabalhava o dia inteiro, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Sabe o que é isso? É o tempo de espera, é o quartinho escuro que ninguém te vê. Quem que vai te ver, irmão, lá no meio do assentamento? Os irmãos do assentamento. Ah, mas estamos aqui descanteados, não estão nos observando. Ei, jamais. Sabe por quê? Porque o mesmo amor que o pastor tem para nós aqui, ele tem por vocês lá. E agora segura, porque aqui é direto do céu para os assentamentos. Sabe o que acontece? A honra, a glória é para Deus, e quem vai recompensar não é Ele, é aquele lá de cima. Então faça o melhor, dê o melhor. Ah, mas ninguém está indo. Continua pregando o evangelho, porque o apóstolo Paulo me diz: todos estão virando as costas, mas dentro de nós, vasos de barro, tem um tesouro inigualável. Enquanto nós não entendermos que nós temos que fazer para o reino, nem o reino ganha, nem você ganha, vai ficar patinando. Agora, enquanto você parar com esse negócio de ficar medindo qualidade e dom, aí quem ganha é o reino. E automaticamente o reino ganhando, você é abençoado na face da terra. Vai doer, mas eu vou te falar. Você já conheceu algum obreiro? Eu conheço um monte, irmão. Pela bondade de Deus, eu conheço muitos obreiros que são verdadeiramente abençoados por Deus. Mas eu também conheço uma classe de obreiro que patina e ele não sai do lugar. Por quê, irmão Tom? Porque ele não é fiel nem a ele. Você acha que ele vai ser fiel a Deus? Ele engana ele mesmo. E começou a doer o negócio. Sabe por que engana ele mesmo? Ele vê que a vida espiritual dele está ladeira abaixo, e ele continua com uma casca, dizendo: eu sou crente, eu vou morar no céu. Vai morar no céu da boca da onça, se você não entender que você precisa voltar nos pés da cruz e dizer: Deus, me renova mais uma vez, me ajuda, Senhor, porque eu não aguento mais, eu estou fraco. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia me diz que quando eu acho que eu estou forte, o bichão da bala, eu estou desviado dentro da casa do Senhor. Mas quando eu olho para o céu e diz: Deus, eu não aguento mais, mas eu não arredo o pé da tua presença, aí Deus está dizendo: tu é forte, rapaz. Levanta, desce a casa do oleiro, escuta as minhas palavras, as minhas instruções, porque grande é a obra que eu tenho sobre a tua vida. Volta lá e eu vou encerrar, tem 5 minutos. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos de quem? Do oleiro ou do vaso? Do oleiro ou do vaso? Então, irmão, segura que é do céu. A tua opinião no reino não vale. A tua vontade, as tuas escolhas não vale. Sabe por quê? Porque aquele que foi chamado para servir, ele tem que ser servo. Por que, irmão Tom? Porque existe somente um Senhor, e Ele está sentado no alto sublime trono, dizendo: tu és o meu servo, tu és um escolhido para fazer conforme a minha vontade. Aprovado pelos olhos do oleiro. Versículo 5. Então
veio a mim a palavra de quem? Você percebeu aqui que só o Senhor fala, né? Você percebeu aqui que é só Ele que fala? Você percebeu aqui? Me permita pensar, e eu já vou para a conclusão. Me permita pensar de um modo figurado. Levanta, quando nós não queremos. Tem que estar de pé. Vai, agora desce. Ele começa a descer. Chegou na casa do oleiro, a casa de Deus, o ambiente, o palco da glória de Deus. Eu achei lindo essa frase do pastor. Chegamos na casa de Deus, e quem vai falar aqui? É Ele. Então esse negócio de obreiro, irmão, ensaiar mensagem, esse negócio de levita, falar, eu canto assim mesmo porque é para Jesus. Eu não canto, mas se eu cantasse eu tinha vergonha de falar um negócio desse. Eu não canto nem no banheiro. Por que, irmão Tom? Eu não estou exortando não, porque nós temos pastor para isso. Porque, irmão, se é para Deus, tem que ser o melhor. Porque de Deus você quer receber o melhor. Na hora de pedir você quer coisa boa, na hora de ofertar você vai jogar as migalhas. Só vem a nós, a vosso reino, nada. Então para Deus tem que ser o melhor. O vaso não é maior do que o oleiro. O vaso, o melhor lugar de nós estarmos é na mão do Senhor. Engana-se os senhores e as senhoras que a mão do oleiro é um lugar difícil de ficar. A casa de Deus, a obra de Deus é o melhor lugar para que nós possamos estar. Vamos ter que aguentar os processos para sermos aprovados para a obra de Deus. Meu horário já foi, então volta lá, 2 Coríntios 4:7, e eu vou encerrar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. O poder, a glória, a majestade aqui dentro deste vaso é dele, é a presença do Senhor. Então se sinta agradecido nessa noite, em saber que Deus confiou em você, cheio de limitações, em mim, cheio de falhas, uma pequena porção dos céus. Se alegra e entenda nessa noite, obreiros, obreiras e líderes, que o céu confiou em você, para que você possa levar a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo está dizendo, eles não querem ouvir, mas nós estamos pregando é a palavra. Eles não querem, mas continua pregando a palavra. Eles não dão ouvidos, mas continua pregando a palavra. E agora vai doer, e eu falo e encerro. Antes de pregar, antes de cantar, dê testemunho da palavra do Senhor. Antes de pronunciar algo, seja vaso nas mãos do oleiro, se preciso quebrado novamente, mas para que quando olharem para você, não encontre trinca, não encontre defeito. Ninguém é perfeito na ótica humana, mas na ótica espiritual temos que estar na linha. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, boa esta palavra, né? Para o vaso sair da mão do oleiro não tem tempo, é o tempo de Deus. Depois que saiu tem tempo para falar. Glória a Deus, vamos ficar de pé, agradecer a Deus, e nós vamos ouvir o diácono Antônio Carlos louvando o Senhor com cântico. Logo em seguida já vamos fazer a chamada. Senhor Deus, ouvimos a tua voz. Boa esta palavra que veio de encontro à nossa necessidade. Continua, Senhor, a abençoar o teu filho, continua a honrá-lo e usá-lo. Continua a abençoar, Senhor, a liderança da tua igreja, obreiros, esposa e líderes de departamento, para que juntos possamos crescer em unidade, em graça,
e em conhecimento, e em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Continua a falar conosco. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Diácono irmão Antônio Carlos vai louvar o Senhor com um cântico. Enquanto ele louva, nós continuamos adorando ao Cordeiro. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. O teu problema, mas conte agora. Eu vim pra mudar o rumo de tua história. Saia deste vale e sinta a minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para este problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei meus anjos para te guardar. Tome essa espada, enfrente o inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Cante um hino novo que eu te dou agora. Declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor. Com muito amor. Com muito amor. Estou aqui, conte pra mim o teu problema. Te presto meu ombro pra te consolar. Conte comigo. Eu vim pra mudar o rumo de tua história. Saia deste vale e sinta a minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para este problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei meus anjos para te guardar. Tome essa espada, enfrente o inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Cante um hino novo que eu te dou agora. Declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor. Com muito amor. Com muito amor.
estou aqui. Eu te entendo. Eu agradeço aí, Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Antônio Carlos. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus e logo após eu quero passar algumas orientações para os irmãos. Quero te convidar a ler apenas um versículo da palavra de Deus que se encontra Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e versículo de número 22, para uma rápida reflexão, crendo que Deus já falou conosco aqui esta noite. Pode pegar. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, está escrito assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos ler novamente. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Meus irmãos, nós vamos encontrar nesse capítulo 13, segundo registrou Lucas, uma informação a respeito da chamada e a escolha de Davi, após Deus ter rejeitado a Saul como rei do seu povo. Sabendo os irmãos, ou é sabido pelos irmãos, que Saul reinou sobre Israel em um período de 40 anos, mas Saul começa bem e termina mal. E nós precisamos entender que o que importa no reino não é o começo, mas sim o término, ao ponto que o sábio Salomão afirma que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Então, esta noite, antes de nós entrarmos na mensagem, entenda esta verdade: não se preocupa somente com o começo, mas se preocupa como você vai terminar o teu ministério. Paulo, ele afirma que nos dias da sua ânsia, preste a sua partida, ele diz: combati o bom combate, estou encerrando a carreira e guardei a fé, porque o importante não está no início, o importante está
no término. Então, entenda esta verdade. Mas Davi, o nome Davi significa o amado. Davi era o filho caçula de seu pai Jessé. Davi, além de ser chamado ou ser escolhido para ser rei em Israel, Davi também, ele foi um exímio pastor de ovelha. Davi também foi um excelente músico. Davi também, ele foi um excelente guerreiro. Davi também foi um excelente escritor. Davi também foi um excelente poeta. Davi, ele também foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, tudo que vinha nas suas mãos para fazer, Davi fazia com excelência. E quando nós temos esta visão de executar aquilo que Deus confia nas nossas mãos, e alguém pode estar pensando, mas como entender que é Deus que está confiando nas minhas mãos, se está vindo por mãos humanas? Davi, ele entendia que quando o pai quebra todo o protocolo, porque na cultura, quem deveria apacentar o rebanho era o primogênito, mas o pai quebra todos os protocolos e confia o rebanho nas mãos de Davi. Davi não teve aquilo como um menino, ou um jovem, ou um filho que estava sendo desprezado. Davi tomou aquilo como uma grande oportunidade, e prova disso é que Davi apacentava o rebanho de seu pai com tanta excelência e com tanta fidelidade, que o urso veio para arrebatar a ovelha. Ele parte para cima, arrebata a ovelha e mata o urso. O leão vem e arrebata a ovelha, mas Davi vai para cima, arrebata a ovelha da mão do leão e mata o leão. E quando ele chegou diante de Saul, aleluia, ele disse: eu tenho história para contar, porque eu aproveitei a oportunidade que fora dada pelo meu pai para fazer com excelência, e quem faz com excelência tem uma história para contar na hora que você precisa se apresentar para realizar algo ainda maior que Deus colocará diante de ti. Então entenda que todas as oportunidades que for confiada nas tuas mãos, você precisa dar o seu melhor e fazer com excelência, porque vem da mão do homem, mas orientado pelo dono da obra, que é o Deus Todo-Poderoso. Então não faça nada de uma forma com desleixo, achando que você merecia algo melhor. Se o momento é de apacentar ovelha, faça com excelência, porque vai chegar o momento que você vai enfrentar o gigante, e vai chegar o momento que Deus vai confiar algo maior nas tuas mãos, porque quem é fiel no pouco, o muito é logo ali, e você vai alcançar, porque Deus trabalha com essa visão. Mas quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos nesta reunião, Deus me fez entender que, além de Davi ter a visão que tudo que ele viesse a fazer seria com excelência, mas nós vamos entender que Davi, ele teve tanto êxito no seu ministério, no seu reinado,
ou em sua vida terrena, é porque havia em Davi pelo menos 4 características que eu preciso lhe apresentar esta noite, mesmo em uma forma bem rápida, mas que julgo de suma importância para que nós também possamos ter êxito no nosso ministério e em tudo aquilo que Deus confiar em nossas mãos. Por quê? Porque se nós tivermos essas características, nós vamos entender que Davi não era perfeito, mas Davi tinha um coração que faria tudo quanto Deus confiasse em tuas mãos. E nós vamos observar a primeira característica que havia em Davi e que eu julgo de suma importância, que eu e você, se não tem, precisamos passar a ter, se nós quisermos ter um ministério profícuo na face da terra. E a primeira característica é que Davi nasceu, que Davi cresceu e morreu crendo piamente em Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor quando nós lemos 1 Samuel, capítulo 17, do verso 34 ao verso 37. Olha o que está escrito: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava a ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. E assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha o 37, e disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ponto e vírgula, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse a Saul, vai, o Senhor seja contigo. Quando nós falamos de acreditar, nós vamos entender que uma das características que o obreiro precisa ter é esta convicção de quem é Deus e o que Deus representa no seu ministério. Se nós não tivermos esta convicção de quem é Deus e do que Deus representa no meu ministério, nós não vamos ser bem-sucedidos. Por quê? Porque ministério é mais lágrimas do que sorriso, ministério é mais luta do que conforto, ministério é mais afronta do que elogio, ministério é mais crise do que bonança, ministério é mais tempestade do que dias normais, ministério é uma guerra contínua. E eu preciso entender esta noite, se eu não tiver a convicção de quem é Deus no meu ministério, se eu não tiver a convicção do que Deus pode fazer através de mim no meu ministério, eu não terei êxito. Por quê? Porque nas horas cruciantes a minha fé, ela se tornará nada. Mas se eu tiver uma convicção inabalável, uma fé indestrutível, uma fé
associada a uma convicção que eu não posso, mas o Deus que me chamou é o que vai me dar vitória. Com certeza, todos os obstáculos que surgirem diante de mim, Deus fará com que eu possa vencer e triunfá-lo para a glória do nome de Jesus. E nós precisamos nesta noite, nesta reunião geral, sairmos daqui com essa certeza. Eu sei, aleluia, eu sei o que Deus representa no meu ministério. Paulo tinha tanta convicção que Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, eu tenho certeza em quem me chamou e em quem eu tenho confiado. E nós, como obreiros e como líderes de departamento, nós também precisamos ter essa característica, que quem vai nos dar vitória não é a força do nosso braço, não é o nosso potencial humano e nem as nossas estratégias, mas quem nos dará vitória é aquele que nos alistou para a peleja, é aquele que nos chamou para ser soldado deste grande exército. E se Ele te chamou, aleluia, e as adversidades estão surgindo diante de você, não é para você dizer: se eu soubesse que seria assim, eu não teria aceitado. E na verdade, irmão, Deus só faz a promessa, mas Ele não revela os embates que virão na sua chamada, porque se eu soubesse, ou se você soubesse, nós desistiria no primeira oportunidade. Mas esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer por que Davi foi um obreiro aprovado. É porque Davi, ele nasceu crendo, ele cresceu crendo e ele morreu crendo quem era Deus na sua vida e na chamada do teu ministério. E esta noite, se você pode olhar para alguém que está do teu lado e perguntar para ele ou para ela o que Deus representa no teu ministério, o que Deus representa na tua chamada. Se você entender que Deus representa tudo, levante a tua cabeça esta noite e com ela as tuas mãos e dê um brado de vitória, porque Deus vai te dar estratégia em todos os momentos para você ter êxito em todas as batalhas, aleluia, em todos os momentos e em todas as batalhas. Deus te dará estratégia e o nome dele vai ser glorificado, e o teu ministério vai ser um ministério aprovado e profícuo na face da terra. Olha o que diz o escritor anônimo aos Hebreus, do capítulo 11 e o verso 6, a respeito de termos convicção. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhes. Ora, sem a convicção, obreiro não agrada a Deus. Sem a fé, obreiro não é aprovado por Deus, porque a fé faz com que, aleluia, o Deus dos céus se glorifica na tua vida, através da tua convicção e da tua fé. E eu fiquei a pensar, aleluia, quando o leão arrebata a ovelha
e Deus dos céus olhando e vendo qual seria a reação de Davi, e Davi regaça as mangas, parte para cima, toma a ovelha e mata o leão, aleluia, e ele tributa ao Deus dos céus: Deus me deu vitória nesta peleja. E Deus trouxe alguém aqui para ouvir esta verdade. Mediante a tua convicção e a tua fé, Deus também vai te dar vitória em meio a esta adversidade que você está atravessando, aleluia. Olha que o escritor anônimo diz: ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque Deus não conta com covarde, Deus conta com homens e mulheres que são cheios do Espírito e têm uma convicção inabalável. Deus não conta com medroso e nem com covarde. Vocês lembram quando ele disse para Gideão: os medrosos e os covardes volta, porque Deus, quem trabalha é Deus, não é o homem. Mas Deus também não trabalha com covarde na sua obra. Deus trabalha com homens e mulheres que é dependente dele e acredita que ele está no controle de todas as coisas, e ele fará o impossível se tornar possível. Se você acredita nisso, levante a sua mão bem alta e dá uma maior glória ao nome de Jesus. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, ponto e vírgula, porque é necessário. Porque é necessário, irmão. É algo essencial na vida do obreiro, é algo essencial na vida de um líder, porque o líder, irmão, diante dos seus liderados, ele não pode se mostrar frouxo. O líder, diante dos seus liderados, ele não pode mostrar frouxo e nem fraquejar. O líder e o obreiro, diante dos seus liderados, ele pode até estar vivendo retaliação, mas ele tem que passar uma ousadia e uma convicção: nós estamos aqui neste vale, mas o Deus dos céus dará uma válvula de escape. E eu gosto de contar algumas experiências, porque prego o que vivo. Eu era pastor da congregação do Jupiá, e quando eu cheguei lá um dia, por causa de um problema de pecado entre duas famílias que representavam a igreja, família A e família B, e um membro de uma família com um membro da outra família caíram em pecado, mas não confessavam. E o dono do salão era membro de uma família, e ele então chegou. Quando eu cheguei lá, os irmãos desesperados: pastor, vem cá correndo, porque o irmão fulano diz que não vai ceder mais o prédio para a igreja. Eu falei: calma que eu estou indo aí. Quando eu cheguei lá, todo mundo desesperado, e ele já tinha colocado uns caminhões de areia no pátio da igreja. E eu disse: irmãos, fica tranquilo, depois de uma grande tempestade vem uma bonança. Deus está no controle, fica tranquilo. E nós fomos para a oração, e aí eu fui lá com o pastor Leidi para conversar com o proprietário. Ele disse: eu quero vender, se vocês quiserem comprar, eu vendo para vocês, mas eu já tenho comprador à vista. Aí ele olhou, eu olhei para o pastor, ele olhou para mim, e o pastor falou: quanto o senhor quer? Eu quero 25 mil reais na época. Nós não tínhamos um centavo no caixa da igreja, nem da congregação e nem da sede. Aí o pastor falou assim: mas o senhor quer como? Ele falou: se vocês me der 13 mil, eu parcelo 12 parcelas de 1.000. Para quem não tinha uma níquera, ia ter 13 mil. Aí pensando ali, ficamos parados, olhou um para o outro, sabia da verdade. Eu falei: você pega um terreno no negócio? Ele falou: depende do lugar, eu pego. Eu nem falei com a esposa, eu falei: ó, tem um terreno assim, 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 assado. Se você pegar, é a metade da entrada, mais da metade da entrada. Ele falou: se for nesse lugar, eu pego. Foi lá, viu o terreno. Não, eu te pago 8 mil no terreno. E os outros 5? Ele falou: você me dá um cheque para 30 dias.
E o pastor Ledi pegou e fez o cheque, falou: daqui 30 dias você pode descontar. E nós fomos para a oração. Dentre aqueles 30 dias, liga uma irmã para o pastor: pastor, vem na minha casa. Pastor Ledi foi na casa dela, chegou lá, a irmã falou assim: aqui está uma causa que eu ganhei, 5 mil reais de oferta, e nós pagamos o terreno, e hoje tem uma linda congregação para a glória do nome de Jesus. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, irmão, aleluia, você como líder, como obreiro, como liderado, você não pode para os seus liderados passar um momento de fraqueza, no momento de adversidade. É tempo de nós entendermos que sem a fé é impossível agradar, porque é necessário que o obreiro tenha uma fé inabalável, porque quando você mostra fé diante da adversidade, os céus dizem: eu vou operar o milagre mediante a fé do meu servo. Se alguém acredita nisso, levante a tua mão esta noite, porque eu quero profetizar sobre a tua vida, que nós vamos sair daqui com a mesma fé. Nós vamos sair daqui com a mesma fé do salmista do Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esta noite eu sou profeta deste altar para profetizar sobre a vida dos obreiros, dos dirigentes de congregação e dos líderes de departamento. Receba fé, receba ousadia, receba graça, receba autoridade, para que você enfrente as adversidades na presença do Deus Todo-Poderoso. E uma certeza: eu não estou só nesta peleja. Se Ele me chamou, Ele vai dar a válvula de escape. Se Ele confiou nas minhas mãos, Ele vai dar a válvula de escape. Tem válvula de escape para alguém aqui esta noite que está atravessando o vale da sombra e da morte. Esta luta não é para a tua vergonha, diz o Senhor. Esta luta não é para te envergonhar diante dos teus liderados. Esta luta é para eles saber a grandeza do teu Deus e o tamanho da tua chamada. Esta luta é para os teus liderados saber o tamanho do teu Deus e a fé que arde na sua chamada. Se você recebe da glória, se você recebe da glória, por que Deus está dando fé inabalável para essa igreja? É porque desafios vão surgir, e em todos eles nós vamos ser mais do que vencedores. Eu estou profetizando, não era isso que eu ia pregar, eu estou profetizando, e a boca aqui esta noite é inspirada pelo Espírito. Vai vir luta, vai vir guerra, vai vir peleja, vai levantar o inferno, vai levantar as pessoas, vai levantar o sistema, mas mediante a tua fé os céus vai se levantar e o nome dele vai ser glorificado, e você vai cantar. Vai ser só vitória, vai ser só vitória, é só vitória, é só vitória, porque o teu Deus vai te honrar na terra. Aleluia, aleluia. É necessário, é preciso acreditar, é preciso ter convicção. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, chamado, escolhido, aleluia, chamado por Deus, escolhido por Deus. Eu não sei se você consegue entender essa dimensão aqui, aleluia. No meio de tantos, no meio de milhares, no meio de milhões, aleluia, Ele te enxergou aqui, aleluia.
Ele te enxergou lá no Canoas, Ele te enxergou lá no São Joaquim, Ele te enxergou na pequena Selvíria, e Ele disse: eu vou te escolher, eu vou te trazer para perto de mim, eu vou te trazer para perto de mim, porque eu tenho um negócio específico contigo, aleluia, eu vou trazer você para perto de mim. Quem te trouxe para perto dele não fomos nós, foi ele. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia, irmãos. E eu não estou contando história de carochinha. Crer no que eu não vejo não é fácil. Crer quando o vento está favorável ainda dá para suportar. Mas crer quando o vento está moendo a cana, está quebrando as árvores, está arrancando as telhas, está desmoronando tudo, é só para quem está pertinho de Deus. É só para quem está colado com os céus, é só para quem está próximo do eterno, porque ele sabe que as nossas forças não vai resolver, mas tem um nos céus que está no controle de todas as coisas, tem um assentado no alto e sublime trono, que ele não perdeu o controle, ele não perdeu o controle da tua vida, nem da tua chamada, nem do problema que você está atravessando, ele está no controle. Então, se eu fosse você, eu já tinha me alegrado, como eu estou me alegrando pregando aqui para você. Ele não perdeu o controle da tua vida, ele não perdeu o controle da tua família, ele não perdeu o controle do teu chamado, ele não perdeu o controle deste vento. Vai passar, vai acalmar, algo vai acontecer. Ai, acabada cataraba xandaraia, algo da parte de Deus vai acontecer, e eu sinto da parte de Deus, e pode acontecer agora, já está acontecendo agora. Ai, alabaxandaraia, alabacarabacaturi calabaia. Oh meu Deus, que reunião é esta? Que culto é este? Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer da parte do pastor, não, da parte daquele que te chamou, daquele que te trouxe para perto dele, para que você tenha uma fé inabalável esta noite. Está acontecendo alguma coisa, irmã Sandra? Está acontecendo alguma coisa, irmã Daniela? Está acontecendo alguma coisa, irmã Terezinha? Está acontecendo alguma coisa, irmã Márcia? Está acontecendo alguma coisa, irmã Ellen? Está acontecendo alguma coisa, irmã Maria? Está acontecendo alguma coisa, irmã Fabiana? Está acontecendo alguma coisa, irmã Carol? Está acontecendo alguma coisa, irmã Franciele? Irmã Maria, irmã Letícia? Está acontecendo alguma coisa, irmão Jailson? E se você recebe e entende que quem crê e está próximo dele, o sobrenatural acontece. Levante a tua mão, levante a tua mão o mais alto que você possa levantar, e receba, receba, receba algo novo, receba o sobrenatural, receba algo novo da parte de Deus. Não vai ser mais uma reunião, vai ser a reunião, vai ser a reunião que Deus vai marcar a tua vida, vai ser a reunião, vai ser a reunião que Deus vai marcar o teu chamado e o teu ministério, vai ser a reunião que Deus vai se revelar de uma forma profunda, que ainda você não havia tido essa experiência com Ele, porque é necessário, entenda isso, você precisa agradá-lo, e é necessário no ministério que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, aleluia, crer que Ele existe não é fácil. Como que eu vou crer no que eu não vejo? Como eu vou acreditar em alguém que eu nunca vi? Mas quem é chamado por Ele
não precisa ver para crer. Aleluia. Oh, glória. Quem é chamado por Ele não precisa ver para crer. Quem é chamado por Ele acredita nele sem ver e sabe que Ele existe e é poderoso para fazer além. Para fazer além. Para fazer além do que pensamos, do que pedimos e do que necessitamos. E os meus olhos veem uma cachoeira de poder, de bênção, de autoridade, de glória, de milagres sendo derramada sobre a vida do ministério, sobre a vida dos obreiros, da liderança das suas famílias. Levante a mão, recebe esta palavra. Levante a mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a mão como alguém que acredita. Paulo disse: olha, nós vamos perder tudo. Vai perder a carga, vai perder o navio, vai perder vestimenta, vai perder alimento, mas ele me diz que nenhum vai morrer, não vai perder ninguém a vida. Acalma, acalma, porque há momentos é necessário que aconteçam os vendavais, mas nós vamos chegar do outro lado, e do outro lado o nome do teu Deus vai ser glorificado. Se você acredita, adora. Aí o escritor diz assim, e eu preciso concluir: ora, sem a fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, vírgula, e que é galardoador. Galardão fala de recompensa. Galardão fala de recompensa. Se você acredita, se você crê realmente que Ele existe, tem uma recompensa. E qual é a recompensa? A recompensa é a teologia da prosperidade bíblica. Quando no diálogo com Jesus e o jovem rico, quando o jovem recusa vender tudo que tem e dar aos pobres, e os discípulos dizem: Senhor, e nós? Que deixamos pai, mãe, casa, família, mulher, filhos, deixamos tudo para te seguir. Jesus disse para vocês: é 100 vezes mais aqui na terra, e por fim a vida eterna. Ei, se você aproximou dele e creia piamente que ele existe, ele vai te recompensar na terra, como já tem te recompensado, mas ainda falta a vida eterna. Mas esta noite Deus nos trouxe aqui para te dizer: Ele está recompensando alguns aqui esta noite. Tem recompensa para alguns aqui esta noite, porque mesmo atravessando o vale da sombra e da morte, você não nega a eficácia da fé, você não retrocede, você não para, você não desiste, você não reclama. E mesmo sem forças e sem possibilidade, aleluia, o que vem na tua mão para fazer, você faz com excelência. Então Deus manda eu te dizer:
A recompensa da parte dele é hoje na tua vida. Está chegando recompensa da parte de Deus para algumas pessoas que estão nesta reunião de obreiros. Pode adorar. E é interessante que nós sabemos quando Deus está realizando algo em nós. É interessante que quem é escolhido entende que Deus está realizando algo em nós. Aleluia. Se você sentir que é a vez de Deus realizar e recompensar a tua vida esta noite, você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para expressar, porque eu sei quando Deus está me entregando algo, eu sei quando Deus está providenciando algo na minha vida, eu sei quando Deus está entregando algo na minha vida para esta terra. Eu sinto quando Deus se aproxima para me abençoar, eu sinto quando Deus abre uma porta para mim, eu sinto quando Deus vai operar um milagre, e eu creio, porque eu estou sentindo o cheiro de uma grande chuva, uma torrencial chuva que está vindo da parte de Deus para regar o teu ministério, para regar a tua chamada, para regar a tua vida na face da terra. Quem acredita dá glória, quem acredita mergulha, quem acredita pega. E aqui eu vou parar. Outro dia eu falo das outras 3 características que Davi tem, que é de suma importância para nós. Só vou falar mais uma e paro. A segunda característica, a primeira, ele cria em Deus. A segunda característica é que Davi não fazia nada sem consultar a Deus. E nós, como obreiros, irmãos, nós não podemos fazer nada sem consultar a Deus. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 23, do verso 1 ao 4. E vamos concluir. E foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueia as eiras. Olha o 2. E consultou Davi. E consultou Davi a quem? Ao Senhor. Não é os profetas. É consultar quem dá vitória para a sua vida. É quem tem resposta e solução para a tua causa. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus. Olha que característica linda de um obreiro. É antes de tomar qualquer decisão, meu irmão, perguntar para quem conhece o hoje e quem conhece o amanhã. Mas nós estamos vivendo uma geração de obreiros autossuficientes. Ele está num patamar tão elevado que Deus tem que perguntar para ele o que ele quer que Deus faça. Mas Davi, eu estou falando de Davi, que o próprio Deus disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Davi, chega a notícia, a guerra está fervendo. Davi poderia dizer: eu já matei urso, eu já matei leão, já matei gigante, já destruí muitos exércitos, eu vou lá. Não é assim quando a gente começa, Deus começa a nos usar? A gente não fica amostradinho? Não fica, irmão? Fica meio bobinho. Rapaz, eu preguei ali, preguei lá, Deus me usou, Deus fez, aconteceu. Daqui a pouco ele fala: rapaz, eu não preciso mais de Deus não. Aonde eu vou, eu estou quebrando tudo, estou estourando, daqui a pouco sai todo estourado. Mas Davi chegou a notícia da guerra, ele disse: espera aí um pouquinho, eu vou falar com quem pode vencer a guerra por mim. Se ele me autorizar, eu vou. Se ele não me autorizar, eu não vou. Ei, oxalá que eu e você tenhamos essa característica. Tudo que formos fazer, consulta a Deus. Pede orientação a Deus. Fale com Deus, irmãos.
Consulte ao céu, não haja de forma precipitada, porque toda decisão precipitada tem consequência, e as consequências Deus não anula, Deus perdoa o erro, mas as consequências permanecem. Aí Davi disse: eu não quero mais viver de consequência, porque Davi já vinha com uma consequência terrível. E aí ele diz assim: irei eu e ferirei a esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai, você tem a minha aprovação para ir, você tem o meu aval para ir. Vai e ferirás aos filisteus e livrará Keila. Olha o verso de número 3. Porém os homens de Davi lhes disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Olha o 4. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Ei, irmãos, quando tem dúvida, volte à oração. Quando tem dúvida, não age na dúvida, vai para a oração, porque o Deus dos céus, Ele vai te dar a estratégia correta e a resposta exata. Só vou ler mais um versículo, 1 Samuel capítulo 30, versículo 7 e 8, e vamos concluir. E disse a Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque: traz-me, peço-te aqui, o éfode. E o Abiatar trouxe o éfode e a Davi. Então consultou a Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-lo-ei? E lhes disse: persegue, porque de certo alcançará, e tudo libertarás. Davi tinha a segunda característica, que era buscar em Deus orientação para aquilo que ele ia fazer. E quando nós buscamos orientação em Deus, Deus nos dá a resposta exata para as decisões a ser tomada. Se coloca de pé, outro dia a gente continua.